Amados, no vídeo anterior, que farei para herdar a vida eterna? Nós já mandamos abraços aí para Japão e para o Barueri, né? Na figura do Sasaki e também em Barueri, figura do Júlio, nosso irmão lá. Amém. Vamos continuar esse assunto. Que farei para herdar a vida eterna? Nós estamos baseando no livro de Marcos, capítulo 10, aquele jovem chamado jovem rico. Por quê? Ele perguntou, a primeira coisa que ele fez, nós falamos no vídeo anterior, ele prostrou diante do Senhor. Significa que ele reconheceu a autoridade. Ele era uma autoridade. Mas Jesus não era uma autoridade aqui, governamental, uma autoridade. Ele era autoridade espiritual. Ele tinha como ser governo perfeitamente. Jesus Cristo era tudo. Jesus era rei, Jesus era servo, Jesus era humilde, ele se esvaziou, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho do homem, é o Nazareno, filho de Davi, ele era chamado Filho de Davi, Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o glorioso Filho que se revelou a cada um de nós. E Jesus Cristo é perdoador, restaurador, amoroso, bondoso, misericordioso, longânimo. E vai embora. Jesus, 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 Jesus. Aleluia. Ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo. Agora, quando aquele menino prostrou, Jesus falou exatamente. Primeira coisa, vamos usar essa expressão aqui, que ele falou sobre que farei. Irmãos, nada que eu e você façamos vai nos garantir a vida eterna. Nada. Por quê? Porque a salvação é pela graça e não pelas obras. Não pelas obras. Ninguém é salvo pelas obras. O Senhor Jesus, aqui o Espírito Santo diz que ninguém é salvo. Ninguém é salvo pelas obras da lei. Ninguém é salvo pelos seus méritos. Versículo 16 de Gálatas 2, ele diz, sabendo, contudo, se eu não souber, como vou poder crer? Isaías 43, 10, saber, crer e entender. Muitas coisas nós não entendemos. E quantas coisas eu não entendo, até hoje eu não entendo. Eu não entendo perfeitamente a obra da cruz, do novo nascimento, não entendo. Mas porque eu ouvi, e a fé vem pelo ouvir, trouxe fé. E agora nós vamos entendendo. Ele diz, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Nada, porque eu sou bom, eu sou uma pessoa... Olha ele, é a conversa daquele moço lá em Marcos 10. Bom mestre. Aí o Senhor Jesus Cristo disse para ele, bom, só tem um que é meu Pai, que está no céu. Só tem um que é bom. Ninguém é bom senão um, que é Deus. No versículo 18 de Marcos 10. Porque aquele menino achava que era bom. Por quê? Por que ele se julgava bom? Jesus Cristo disse para ele, você sabe os mandamentos? Você quer ser salvo, você quer ser nova criatura, você quer ter a experiência do novo nascimento, não quer? Sim, eu quero ir para o céu, eu quero herdar a vida eterna. A melhor coisa que uma pessoa possa desejar nesse mundo de real valor, que permanece eternamente, é a vida eterna. Vida eterna. Que qualquer outra coisa que a gente ansiar, desejar para este mundo, acaba tudo. Acabou no caixão, desligou de tudo. Mas, se alguém for ligado ao céu pela experiência do novo nascimento, enquanto estiver aqui, durará pelos séculos dos séculos, porque é eterno.
aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E esse é um testemunho. 1 João 5,11. Vida eterna. E nós, aqui nesse mundo, nós estamos sobre morte eterna. Por causa da nossa natureza. Aí o Senhor conversa com ele e diz, sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe, isso é toda a lei. Mas o que nós já lemos, sabemos contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Tanta gente aí defendendo a lei, usos e costumes, frequência na igreja, ter algumas melhorias periféricas. Eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, eu deixei o mundão, deixei balada, deixei bebida, eu deixei isso, deixei aquilo, então agora não se trata de tentar se justificar por obras. Agora, quem nasceu de novo vai frutificar? Vai. Vai ter o mesmo comportamento, a mesma prática que tinha antes do novo nascimento? Não vai mais ter, não. Por quê? Porque ele nasceu de novo, dentro dele foi tirado a natureza do pecado de Adão e foi imputada a ele a natureza divina, a natureza de Cristo. Então, se não houver uma mudança de comportamento, é porque não houve mudança de natureza interior do coração. Não houve novo nascimento. Pode ter sido batizado numa igreja, faz parte de louvor da igreja, do ministério, faz parte da liturgia, lá na qual denominação for, lê a Bíblia, comanda as pessoas, é pastor, é presbítero, é diácono, sei lá o que, é padre, não sei quem é. Mas sem novo nascimento não vai ver o reino de Deus. Assim disse o Senhor Jesus Cristo no livro de João, capítulo 3, versículo 3. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, novo nascimento, nascer do alto, nascer de Deus, nascer do Espírito. Não é nenhuma, mudei de denominação, agora eu nasci de novo. Me encontrei quando eu mudei de religião. Que religião muda alguém? Pode mudar até comportamento. Mas o poder de Deus chama-se o Evangelho. O Evangelho, Romanos 1,16, porque o Evangelho é o poder de Deus. E 1 Coríntios 1, versículo 1 Coríntios, para eu não falar texto errado, 1,18, certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. É poder de Deus. A mensagem da cruz, sem a crucificação do pecador em Cristo, Deus não pode lhe dar uma vida nova na ressurreição. É o texto que eu disse. Porque se eu disse que é Romanos 1, 18, não é. É Romanos 1, 16. Se for 16, amém. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Esse judeu é o religioso, da religião. E o grego, a pessoa muito sábia, é o meu entendimento, sabe? Porque naquela época o que prevalecia a cultura era grega. Mas vamos voltar lá. Se não houver mudança
vida, não haverá mudança de comportamento. Pode haver uma mudança de comportamento sem a vida de Cristo? Perfeitamente. Eu sou um exemplo disso. Sem novo nascimento, quem me conhecia dizia: o Lúcio vai para o céu. Tem defeitos. A pessoa podia dizer: eu identifico vários defeitos na vida do Lúcio. Ele não é perfeito, não. Mas ele é de Jesus Cristo. Tanto que eu tinha cargo na minha igreja de presbítero. Se alguém, igreja, sabe o que é isso, tudo bem. Se não souber, é um cargo reconhecido pela Assembleia, pela comunidade da igreja, e elegia ele como uma liderança espiritual. Eu tinha esse cargo, mas era a velha criatura, porque eles poderiam analisar aquilo que eu fazia, mas não sabia quem eu era. Nem eu sabia quem realmente eu era. Eu também achava que eu era por aquilo que eu não fazia isso de errado, não fazia aquele outro, não vivia nesse mundão, não praticava as coisas desse mundão, sempre estava na igreja, apoiando a comunidade onde eu era membro lá, envolvido, né? Era sério, então por aquilo que eu fazia. E pelo que eu fazia, eu também deduzia que eu já era nova criatura. Mas ser tornado nova criatura, o Senhor não vai trabalhar na periferia. O Senhor vai trabalhar na natureza do pecador. Por isso que novo nascimento é morte para a natureza do pecado. A natureza depravada, corrupta, enganosa. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. A gente não conhece a gente. Nós deduzimos por aquilo que nós deixamos agora sou nova criatura. Não, a nova criação de Deus é para aqueles que a antiga criação, quando eu nasci na iniquidade, em pecado concebeu minha mãe, eu nasci já no pecado, foi crucificado com Cristo. Aquela morte, quando você olhar um crucifixo, dê uma olhadinha no crucifixo. Nada contra crucifixo. De jeito nenhum. A menos que você creia que o crucifixo pode fazer alguma coisa espiritual para você, porque ele é nulo, não é nada. Ele não é nada. Mas tem muitos bonitos. Você olha para ele, você olha direitinho para o crucifixo e imagina. Olha aí, eu fui crucificado lá com Cristo na cruz. Mas eu não fico lá mais. Porque eu fui ressuscitado, como ele também foi ressuscitado. A cruz está vazia. Eu fui crucificado. Eu estou crucificado. Não mais eu agora. Mas é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque eu fui crucificado, fui sepultado com ele, mas também eu fui ressuscitado com ele, ganhando uma nova vida. A nova vida é Cristo vivendo em mim e em você. Não é o que eu fiz, é tudo o que ele fez. Não pelas minhas obras, mas porque ele foi gracioso para comigo. Ele me presenteou, sendo que eu nunca iria merecer esse presente da vida eterna. Mas também é um presente tirar a minha natureza do interior, sabendo isto, que o meu velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que eu não sirva mais ao pecado como um escravo, e quem morreu, justificado está do pecado. Não está falando do Senhor Jesus Cristo, estou falando de Romanos 6, 6 e 7. Quem morreu foi eu. Eu precisava ser justificado do pecado. Não ele. Jesus nunca pecou. Mas porque ele nunca pecou, ele pôde me representar diante de Deus, assumindo os meus pecados, o justo pelos injustos, para conduzirmos a Deus. 1 Pedro 3,18. Isso ele fez gratuitamente. Nos crucificou, mas nos ressuscitou, dando-nos uma nova vida. Vida de Cristo. E Cristo é a nossa vida eterna. E Jesus Cristo é
santidade, é obediente ao Pai. Nós ganhamos um novo viver para poder viver uma nova vida. Sem esse novo viver nos concedido pelo Pai, uma experiência real, nós podemos até mudar o nosso comportamento, mas o nosso viver continua o velho viver condenado. Vamos continuar no próximo, conversando. Amém.